Olá, família Sociedade Organizada. Esse quadro é o quadro Questão Africana. Nele, eu abordo temas que estão relacionados diretamente com a população negra. E nesse tocante, não há nenhuma intenção de ofender ou discriminar quem não faça parte da população negra. Pelo contrário, esse quadro serve para que a gente abra um espaço para reflexão dentro da problemática do negro na nossa sociedade, visto que a olhos vistos, sendo redundante, podemos perceber claramente qual é a posição do negro na sociedade e aonde ele ainda não chegou. E essa ausência do negro ainda onde ele não chegou, essa ausência do negro ainda onde ele não chegou, ela é justificada por uma série de fatores. O primeiro é o que mais é abordado por todos nós negros, sem diferença no discurso entre um negro ou outro. É a discriminação e o preconceito que precedem o talento, a capacidade ou a intelectualidade do negro aqui no Brasil. O segundo vai ser exposto por mim nesse vídeo aqui, em razão do dia 13 de maio. Bom, o dia 13 de maio de 1888, originalmente era comemorado como o Dia da Consciência Negra, e nele era exaltado o momento marcado por essa data, dia 13 de maio, que em 1888 foi sancionada a lei dita como Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Assim, o Brasil República, como Brasil Imperial, oficialmente declara. Então, de acordo com a declaração oficial, o posicionamento político do Brasil, em 13 de maio de 1888, a então Princesa Isabel sancionou a Lei Imperial número 3.353, abolindo a escravidão no Brasil. E eu vou formular o meu pensamento através de perguntas para que certas questões fiquem bem claras. O que mudou de lá para cá? O modo como um cidadão negro comum, ou seja, que não é dotado de uma beleza extra espetacular, fora do normal, nem de um porte físico avantajado colossal, o cidadão negro comum, assim como eu, ainda é tratado com dignidade. Sim, porque se ele tiver uma beleza extraordinária ou um corpo colossal, ele não é tratado como um ser humano digno, mas é muito bem tratado porque é tratado como objeto. Assim, dessa mesma maneira, é a mulher negra, que tão somente é tratada como um bom pedaço de carne, certo? Mas a culpa não é só dos racistas, daqueles não brancos que são racistas contra os negros. A culpa é da postura e do posicionamento político dos negros aqui no Brasil. O negro aqui no Brasil, ele tinha que se posturar, ele tinha que se posicionar e ter coragem para falar de cabeça erguida e colocar os pingos nos is, estabelecendo a sua posição, deixando bem claro que ele não é inferior, que ele também pode não ser o melhor, porque todo ser humano é igual, e como seres humanos, tenha certeza absoluta, estamos lineares em todas as faculdades mentais e físicas que todos os seres humanos têm. Somos uma espécie. Dentro de uma ordem de seres vivos, a espécie humana é única. E dentro da espécie humana, nós temos sim várias raças. Por que não? A raça é uma variedade de cada espécie. Hoje eu estava até abordando um tema
a respeito e eu falei, quantos tipos de rosa você conhece? A rosa é uma espécie de flor. E há uma variedade de rosas, não existe um tipo só. E nenhuma delas tem o demérito de ser uma rosa de uma cor diferente do vermelho. Todas são rosas igualmente belas e prestam o mesmo papel porque tem o mesmo propósito. O ser humano ele tem um propósito e não há demérito nenhum em você ter a pele escura e o cabelo lanudo, o cabelo crespo ou duro, como é dito no popular. Então, fugindo desses termos grosseiros todos que foram inventados para se referir a pessoas negras de origem africana, eu pergunto a vocês o que mudou. Na minha ótica, eu vejo que piorou. E por quê? Porque, inicialmente, o racismo que era único e exclusivamente manifestado por brancos, principalmente brancos que pertencem às esferas sociais mais altas, porque no plano horizontal, como muitos sociólogos sabem, as relações entre os indivíduos não são tão conflitantes, visto que eles se reconhecem como pertencentes ao mesmo orbe. Então, nos subúrbios, afora, pelas favelas, negros e brancos vivem lado a lado. Apesar de ainda não serem tratados igualmente, na sua totalidade, nem se enxergarem totalmente como iguais. No entanto, é muito raro se ver manifestação preconceituosa, olhar preconceituoso nessa esfera de ambiente econômico. Mas, à medida que se sobe verticalmente a sociedade e nas relações verticais pelo ponto de vista social e econômico, nota-se que nada mudou. Eu, por exemplo, já dei esse exemplo aqui várias vezes e repito, eu fui discriminado na Zona Sul do Rio de Janeiro. A Zona Sul carioca é o quilômetro quadrado mais racista do Brasil. E aqui no Rio de Janeiro é onde você pode contemplar a população negra brasileira mais racista contra o próprio negro. Sim, porque na visão de uma boa parte da população negra brasileira, a melhor forma de escapar do racismo é você manifestar atitudes racistas e preconceituosas contra o negro, contra o próprio negro, para se aliviar de uma perseguição racista ou preconceituosa contra si, uma vez que você é negro. E como o negro faz isso? Ele foge da sua própria origem, ele tenta negar sua própria origem, primeiro, pela sua postura. Aqui no Rio de Janeiro, você falar da questão do racismo é um tabu gigantesco, você é visto como racista. Eu, por exemplo, ao estar abordando isso aqui, eu provavelmente estou sendo apontado como racista por muitas pessoas. E na realidade, eu estou tão somente transpassando, relatando uma coisa que de fato acontece. Não estou inventando, eu não estou criando uma ideologia, nem estou me inspirando numa ideologia. Eu estou passando a realidade. Só que é a realidade daquele que carrega no seu corpo a pele escura e na cabeça o cabelo crespo, que são símbolos de opressão, de repressão, de perseguição, de tratamento preconceituoso e de discriminação. E essa discriminação se faz por duas vias, verbal ou não verbal. A não verbal ela é traduzida pelos olhares desconfiados, pelas expressões de ojeriza, de nojo. E esse tipo de comunicação não verbal, a comunicação gestual e visual, ela é muito contemplada pelas mulheres não negras, pelas mulheres que são mestiças ou brancas, que lançam olhares de repulsa ao ver um negro na sua frente. Certo? Então eu pergunto, o que mudou de lá para cá? E outra coisa, eu não vejo motivo nenhum para a população negra estar comemorando o dia 13 de maio, que foi, segundo o que o Brasil fala oficialmente, 13 de maio de 1888, fala com orgulho, foi a sanção da Lei Imperial número 3.356, a famosa Lei Áurea, que aboliu a escravidão. Eu não vejo em que termos essa escravidão foi abolida.
Eu só entendo que ela mudou de modalidade. Ela saiu dos cercados das fazendas de café e das fazendas de cana-de-açúcar, ou então da mineração nas Minas Gerais, e passou para o modelo das cidades que futuramente seriam o que são hoje, industrializadas, voltadas para o capital industrial, financeiro, especulativo, neoliberal, injusto, limitador de possibilidades e de mobilidade social, construído propositalmente como um jogo de cartas marcadas para privilegiar um certo perfil humano, um certo biotipo. E que biotipo é esse? Para não ser falso nem fingido, sendo direto, é o biotipo europeu, pele branca, preferencialmente de olho claro, e se for louro ainda melhor. Ainda estamos no nosso primitivismo brasileiro. E isso me entristece, porque não quero eu, vou repetir o que eu já disse aqui, não se resolve esse problema com uma ditadura negra, uma opressão dos brancos, mas se resolve, primeiro, com a mudança de comportamento do negro brasileiro. Dois negros brasileiros não se enxergam como iguais. Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, isso daí é muito nítido. Se dois negros estão dentro de uma empresa, eles vão fazer de tudo para que esse contato não seja íntimo. Eles só se tornarão amigos se os dois padecerem do mesmo sofrimento, e esse sofrimento tem que ser muito grande para que se estabeleça aí um contato entre os dois e uma amizade, porque eles não têm o que deveríamos ter aqui no Brasil. A população negra brasileira não se identifica como um povo, uma população, um corpo. Nós negros não nos enxergamos como membros de um grupo só, a não ser que nós nos reunamos para ocasiões que já são consagradas como oficiais para a reunião de negros. É o carnaval dentro das escolas de samba, são as várias rodas de samba e de pagode espalhadas por vários botecos, ruas e ruelas do Brasil afora, ou nos momentos em que há festividade, e aí os negros, induzidos pelo senso comum brasileiro, que montou um estereótipo comportamental para o negro se encaixar, o negro entende que mostrar a sua negritude é se limitar apenas à esfera do lúdico, como bem disse Elisa Larkin Nascimento no seu livro Sankofa, Significados e Intenções. O negro entende que manifestar a sua cultura, manifestar a sua origem, mostrar-se ligado às suas raízes, é ele se manifestar dentro da esfera do lúdico, do artístico, através da dança, do samba, da dança cada vez mais erotizada e sensual, porque eles entendem que ser negro é ser erotizado, é agir como um pedaço de carne para ser consumido após o abate, sendo esse negro homem ou mulher, e não temos o essencial. Em outros países do mundo, negros se enxergam como uma população e se comportam como uma população. Vide os Estados Unidos, que são a mesma coisa. Eles se enxergam como uma população. Dois negros lá podem não se suportar, porque é normal haver atrito entre seres humanos. Eu não vou gostar de graça de um outro indivíduo porque ele é ser humano. Tem que haver motivações para eu gostar dessa pessoa. A empatia, o nível de relacionamento que nós estabelecermos, o grau de educação com que os dois vão se tratar e o sentimento de parceria. Nessa troca, se tudo for positivo, ele vai gostar de mim, eu vou gostar dele, certo? Isso vale tanto para homem quanto para mulher. Mas lá nos Estados Unidos existe o sentimento de corpo. Se um branco der um tiro na cabeça de um negro, ele vai estar comprando automaticamente briga com toda a população negra. Aqui no Brasil, isso se limita aos poucos grupos de negros demagogos que se reúnem para se aproveitar do momento, do contexto
de desigualdade racial e social, e para fugir também do preconceito e ocupar uma posição de destaque, montam grupos que querem defender a raça negra, e o que me estranha é que esses grupos nunca estão onde eles precisam estar. Eles nunca estão dentro das favelas orientando os pobres negrinhos desinformados que não têm uma fonte de orientação. Eles não estão nos presídios tentando resgatar um pouco de dignidade dentro da maioria daqueles negros que cresceram sem eira nem beira, sem uma orientação, sem uma expectativa de vida, pois nenhuma mente obrigatoriamente nasce privilegiada para suportar uma adversidade e procurar as razões dessa adversidade para fugir delas e não se contaminar na droga, na violência, no crime, para suprir uma necessidade material. A maioria das pessoas são pessoas comuns. Então não devemos exigir que toda uma população, seja ela de que grupo for, seja composta por pessoas com a mentalidade de liderança, por uma mentalidade de rebeldia. A maioria das pessoas só quer ter uma vida tranquila, sem problemas. Não querem administrar nada, não querem comandar nada. Elas querem ter a oportunidade de viver simples e, dentro da sua vida simples, viver com dignidade. E para a raça negra isso não é diferente. Aquelas pessoas que estão no presídio, elas queriam uma oportunidade, mas por uma questão de falha de caráter, né, que é a falta de vergonha na cara, e por uma questão de fraqueza de mentalidade, diante de uma situação complicada de ser resolvida sozinho, eles embarcaram no mundo do crime. Certo? Poucos são os que têm ajuda como eu tive, e fugindo de todos esses problemas mesmo sendo negro. Tive muita ajuda, e quando ganhei consciência de todo o contexto, eu aproveitei as ajudas que eu tive, e graças a Deus estou aqui. Mas nada mudou. Cizinho, se lembra quando eu perguntei a você se tinha melhorado após os 10 anos, mais ou menos, de luta que a gente tem aí, que a gente implementou para entrar na faculdade? Nós fomos a primeira geração de negros que entraram em massa dentro da faculdade. 10 anos mais ou menos se passaram, e eu perguntei para você, e aí, o que você acha? Melhorou? Você me disse que melhorou. Eu lamento muito informar, Cizinho, mas eu discordo categoricamente, totalmente de você. Não mudou não, pelo contrário, piorou, porque ainda estamos mantendo as mesmas circunstâncias que vêm provocando os problemas do negro até os dias atuais. As mesmas coisas são mantidas. A gente ainda se silencia diante do preconceito racial e da discriminação. A gente ainda silencia diante da discriminação imposta pelo próprio Estado brasileiro através da sua burocracia intencional para barrar aqueles que são da raça negra, porque a maioria da raça negra a olhos vistos composta por pessoas pobres, e, portanto, se você estabelece limitações, você vai impedir essas pessoas de galgar a mobilidade social e verticalmente subir a escala social, certo? Nós temos, o que é pior, dentro desse contexto, o negro reagindo negativamente ao preconceito racial, em vez de nós nos unirmos como os outros grupos de negros em outros continentes assim se comportam. Nós estamos nos desunindo. Nós optamos por nos misturarmos em outros grupos humanos para fugir. Nós nos escondemos misturados dentro de outros grupos humanos para fugir do preconceito racial. E uma boa parte de nós se une aos racistas para discriminar o próprio negro. Um grande exemplo é o comportamento de homens e mulheres negras. A mulher negra, quando melhora de vida e evolui academicamente, assim como o homem negro, quando melhora de vida e evolui economicamente e academicamente,
eles se julgam bons demais para ter um parceiro da mesma origem do seu lado. Eles querem consumar essa evolução intelectual e econômica colocando em sua companhia um companheiro da cor branca. Olha o nível, o tamanho da mentalidade desses cidadãos. Quer ver um exemplo que testifica o que eu estou falando e derruba essa atitude negativa? Eu não estou estabelecendo aqui que é errado você ter uma relação interracial. Mas no nosso contexto em que nós somos discriminados e somos diminuídos porque somos negros, a população negra ela se desmoraliza dentro desse conceito racista que prega que o negro não presta para nada, nem para ser um companheiro. Pega extremamente mal um negro e uma negra testificar que isso é verdade. E por quê? Porque quando melhoram de vida, eles optam por ter filhos de pele clara. E para isso, eles fazem o quê? Eles escolhem propositalmente o companheiro branco. Dentro do movimento negro, há muitas negras que carregam até aquela camiseta. Eu fico até sensibilizado quando vejo isso. Não faço questão de usar. 100% negro. Assumem um posicionamento político que parece radical. O tempo todo ficam jogando pelos ares que, além de feministas, elas amam a raça negra. E, no entanto, se você for a reuniões do movimento negro, vocês vão ver que elas carregam como troféu um branco do lado. Eu, sinceramente, se eu fosse branco racista, eu derrubaria em 2 tempos um grupo desse. Porque é igual a briga que o Brasil teve com o Canadá, em que o Brasil disputava pau a pau com o Canadá um mercado internacional em determinados setores, de calçados, de bebida e de aviônica, e de aviação. O Canadá derrubou o Brasil no Tribunal Internacional Comercial, alegando o seguinte: os aviões brasileiros são tão bons, mas tão bons, que a Força Aérea Brasileira utiliza aviões canadenses, espanhóis, israelenses. E aí? O Brasil não ficou desmoralizado? Mas desmoralizado por quê? Assumiu uma postura política e, na prática, não tinha essa atitude. O Brasil vendeu a ideia de que seu produto era um produto que merecia crédito e, no entanto, ele mesmo que fazia propaganda do seu próprio produto, ele não fazia uso dele. O meu produto é bom. Ah, o seu produto é bom? E você usa? Não, eu uso o outro, o do meu concorrente. A mesma coisa, mesmo raciocínio, pode ser usado para nós. Então, é bom que a gente tenha coerência entre o nosso posicionamento político e a nossa vida prática. Não é errado você ter um relacionamento interpessoal, mas você dá um tapa gigantesco na cara de toda a população negra quando você, principalmente homem negro, ao melhorar de vida, você cola numa branca para ostentá-la como troféu e para ter filhos brancos. Você foi mais um a assassinar o que já vem sendo assassinado todos os dias nesses quase 500 anos em que estamos aqui no Brasil. Certo? E é preciso ter mudança de atitude. O meu irmão me falou, por exemplo, ele também é um pesquisador dessas coisas, que a mulher negra nos anos 60 lá nos Estados Unidos tomou um posicionamento político, mas elas são coerentes com o que elas falam, ao contrário das negras brasileiras. Elas falaram que nunca mais seriam empregadas domésticas de nenhuma branca, e não são até hoje. Olha onde os negros americanos estão. E voltando aqui, o exemplo que eu ia dar é do Barack Obama. Ele é formado em Direito, é professor doutor em Direito, evoluiu na vida, chegou à presidência, e quem é a esposa dele? Ele fez igual o Pelé e colou com uma loura ou com várias? Ele fez como os jogadores de futebol, os pagodeiros? Eu não estou aqui depondo contra a raça branca nem contra as brancas, mas é muito difícil você ver uma branca bonita, exuberante, colar com um negro pobre que anda de ônibus e come marmita
e ganhar salário mínimo. É muito difícil. Eu ainda não vi, não. Entendeu? Mas, tendo uma vida boa, né? Por que vai dispensar como muita gente diz, um neguinho, né? E a mulher negra padece do mesmo mal. É preciso que a gente mude de atitude. Pelo que eu vejo, não temos motivo nenhum para comemorar nem o 13 de maio, nem o 20 de novembro. Porque, senhores, a mudança principal que deveria existir aqui, ainda não resolvemos adotá-la, que é o sentimento de união, de etnia, coisa que ainda falta no negro brasileiro